tradicionalmente, nas histórias clássicas do romance, o impedimento é externo, né? Então, no caso clássico do Romeu e Julieta, o impedimento é familiar, etc. E na vida real, esse impedimento está dentro da cabeça de cada um, porque as pessoas não têm coragem para ser felizes dentro e arrumam um pretexto. Hoje, até hoje, a grande maioria dos casais que se apaixonam não se casa. Ou seja, as pessoas têm dentro da sua cabeça um fator, que eu chamo de fator anti-amor, um medo do amor, que impede que eles se realizem também por outros motivos que não só os da sexualidade. Na minha maneira de ver, o amor, ele entra na vida das pessoas porque existe um buraco. Ou seja, todos nós, desde o nascimento, temos uma sensação de incompletude. A gente não se sente completo em si mesmo. O ser humano não se sente completo em si mesmo. Se o ser humano se sentisse completo em si mesmo, provavelmente não existiria o amor. Se não ficasse uma sensação que está faltando alguma coisa, não existiria o amor. Então, você só sente aconchego na presença do outro, porque esse aconchego você não consegue ter, essa sensação de harmonia você não consegue ter sozinho. Se tivesse isso sozinho, não teria necessidade do outro. Isso, se você quiser, provavelmente deriva do trauma mesmo do nascimento. Estava eu no útero e já estava lá a dois, não é? Aconchegado pelo próprio útero. O nascimento é uma ruptura, faz com que sobre uma incompletude em cada um de nós desde o momento do nascimento, e essa incompletude busca um parceiro. Evidentemente que a busca do parceiro é que é fundada na admiração, né? Então, a admiração é o critério para a escolha do parceiro, mas não é a razão pela qual eu quero ter um parceiro. A razão pela qual eu quero ter um parceiro é porque eu tenho uma sensação de incompletude. A maneira como eu vou escolher o parceiro amoroso é fundado nos fatores intelectuais, quer dizer, o encontro, a busca amorosa passa pelo intelecto. E eu vou então buscar alguém que eu acho que tem as propriedades que me encantam para me sentir aconchegado com aquela pessoa. Então, a admiração é fator de escolha, mas não é fator do amor. Na verdade, do ponto de vista social, todo este jogo de poder entre os sexos, ele tem várias contrapartidas. Ele está associado a tudo que há de pior na nossa cultura, do meu ponto de vista. Ele está associado à competição, em geral, a jogo de poder. Ele esteve associado no passado à exclusão feminina dos espaços públicos e, portanto, a um machismo que atiçava o ódio feminino contra eles. Esteve e está associado a consumismo, porque as moças e os rapazes consomem as moças coisas para se fazerem mais atraentes, os homens para se fazerem mais poderosos, para melhorar as suas posições perante o sexo oposto, mas não melhorar no sentido de encontrar parceiro romântico, melhorar no sentido de guerra entre os sexos. Então, a mulher cada vez mais exuberante, o homem cada vez mais rico. Isso não é para o bem de sociedade nenhuma. Isso aqui gerou... Olha, no ano 68, que quando se começou a falar em libertação sexual, tudo que sobrou de 68 foi o direito das mulheres de se exibir mais. É a pura verdade. Foi um momento em que, sabe, aquilo tinha ideologia, tinha um marxismo acoplado, tinha as ideias do Marcuse em maio de 68 na França, etc. Mas na prática mesmo foi assim, a mulher tem seus direitos e ela é livre para mostrar o que é dela, inclusive para fazer topless e mostrar o que quisesse em qualquer lugar. E os homens tinham que aprender a fingir que não estavam vendo nada, porque qualquer um que desse sinal de que foi sensibilizado por aquele corpo feminino, passou a ser visto como um grosso. E se ele não desse sinal nenhum, ele era viado. De todo modo, naquele momento as mulheres passaram a se exibir cada vez mais, os homens passaram por um período de perplexidade, e esse período de perplexidade terminou nos anos 80 com o aumento da tendência masculina à busca por sucesso profissional e econômico, que a fase hippie desembocou nos yuppies, em que os homens então foram atrás de mais grana, de cocaína, do diabo a quatro,
para, através disso, resgatar o poder que estava cada vez mais feminino, as mulheres cada vez mais também independentes economicamente, sem abrir mão da sua sensualidade, foram ficando poderosos para lá, os homens poderosos para cá, e deu no que deu. Ou seja, nesse presidente americano. É onde desemboca isso. Quer dizer, tudo que há de pior termina assim, entendeu? Guerra, jogo de poder, e por caminhos que obviamente nem cabe a mim descrever, e nem é o caso de fazer isso em 2 minutos. Isto tudo tem repercussão social sempre em torno das piores características do ser humano. Estimula a pior parte da alma, como diria o Platão, né? E a pior parte da alma é essa: competição, rivalidade, ambição, vaidade, ganância, e dane-se o mais fraco. Isso é que eu falei, que nesta época em que os valores se empobrecem, a biologia e, portanto, esta coisa do poderoso império a se sentir com direito de oprimir os menos poderosos, passa a valer como o leão pode comer o animal mais frágil, né? Então, tudo que é de pior está associado a essa coisa sexual. E, nesse sentido, o Freud e a psicanálise sempre tiveram razão. A sexualidade é um tema altamente político. E enquanto não se resolver esta associação entre sexo e agressividade, provavelmente não vai haver avanço político. Pode mudar o nome do partido que está no poder, pode mudar o nome de socialismo para comunismo, para capitalismo, não adianta nada. Vai ficar tudo igual. Porque as pessoas, sabe, você vai ver a história, retroativamente, a história do Mao Tse Tung, né? A especialidade do Mao Tse Tung era mandar vir menininha para ele traçar, né? Entre outras coisas. Quer dizer, isso aí não pode redundar em coisa muito diferente de tudo aquilo que ele criticava, não é? Então, essas histórias, elas são decepcionantes, porque elas mostram, e vamos ver, quando acabar esse socialismo cubano, o que vai aparecer, né? Esse teremos a oportunidade de assistir mais de perto. Eu acho que tem 2 tipos de pessoas. Tem um tipo mais, predominantemente, se vocês imaginarem aqui um ponto da justiça, é um ponto da justiça, ou aquilo que o Aristóteles chamaria de temperança, é um lugar muito pouco frequentado, muito pouca gente justa no mundo, né? Do lado de cada justiça, você pode imaginar que existam os generosos, aqueles que têm tendência a dar mais do que recebem. Do lado de cá, você encontra os egoístas, ou seja, aqueles que recebem mais do que dão, precisam receber mais do que dão, porque não são autossuficientes, né? Evidentemente que isso aqui tem gradações. Aqui no extremo, talvez a Madre Teresa de Calcutá, né? E aqui no extremo,